Pessoal, boa noite. Vamos então dar início, né, à nossa 13ª Semana Jurídica da Universidade Brasil. Tá? Para compor a nossa mesa, convido e agradeço já de antecipação à Câmara Municipal, né, e convido ao presidente Argeu, ao vereador Reinaldo, né, para que permaneçam aqui conosco nessa nossa palestra, né? E quiserem também, se tiverem outros afazeres, não haverá nenhum problema, né, da retirada de Vossas Excelências, tá bom? Faço um convite também, né, para que conosco estejam aqui na mesa o professor Alexandre Eli, né? Professor, pode comparecer conosco na mesa aqui? Você acompanha a mesa conosco? Pessoal, o presidente Argeu já me comunicou que ele vai ter um compromisso, tá? E que ele não poderá continuar, né? Então, assim que ele fizer a abertura aqui conosco, convido também a professora Rogéria, né, a compor a mesa aqui em substituição ao presidente, tá bom? Muito obrigado, presidente. Passo a palavra para Vossa Excelência, depois nós ouviremos o hino nacional. Boa noite a todos. É um prazer ter vocês, uma palestra, o Marquinho, né? Marquinho. E só não vou poder participar, que eu estou com outro compromisso, mas eu espero que vocês, o Marquinho, fique à vontade aí. Tá? Boa noite a todos.
Margarida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para os teus tempos estrelado, dedico o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória do passado, mas ergues da justiça clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Obrigado, então. Obrigado, presidente. Convido, então, a professora Rogéria a ocupar a posição de destaque aqui na nossa mesa. Doutor Rodolfo. Olá. Tudo bem? Tudo bem? Consegue me ouvir? Estou ouvindo. Tem uma certa distância, mas eu estou ouvindo. Tá. E você está me ouvindo bem? Tranquilamente. Obrigado. Ótimo. Gostaria de agradecer, primeiramente, doutor, pelo aceite no convite em participar da nossa 13ª Semana Jurídica. Tá? Para nós é de muita valia, né? Enriquece os nossos conhecimentos, contar com os vossos ensinamentos. Tá? Nós estamos aqui na Câmara Municipal de Descalvado, os alunos estão presencialmente e o doutor está aqui nos nossos telões. Tá? Depois eu mando uma foto para o doutor. Então, deixo a palavra para o doutor. Eu vou retirar a minha imagem, né, se o doutor me permite. Estarei aqui sentado, né, junto ao notebook. O doutor precisando de mim, é só acionar. Tá? E ouvindo e vendo o doutor. Tá? Para que evite de ficar transmitindo vídeos e imagens e a nossa comunicação corra com mais facilidade. Tá bom? Fica à vontade, doutor. Muito obrigado. Meus amigos e minhas amigas, vocês estão me ouvindo bem? Para mim é uma satisfação poder participar deste evento, dessa Semana Jurídica. O professor Marcos Costa, que é de uma simpatia impressionante, entrou em contato com a minha assessoria para que eu conseguisse reservar esse tempo para estar essa noite com vocês. E nós vamos conversar essa noite sobre os fundamentos constitucionais do direito do trabalho e também do combate à discriminação. É preciso compreender esse tema numa perspectiva ampla e é preciso realmente entender essa importância. Por quê? Porque nós vivemos neste mundo da contemporaneidade uma visão, às vezes, muito estranha, não é mesmo? Nós convivemos, às vezes, com discursos de ódio e das pessoas que não estão percebendo sequer o que estamos vivendo, não? E um dos elementos mais comuns de difamação, digamos assim, do direito do trabalho é dizer que ele é coisa de comunista. E, na verdade, é preciso entender que talvez poucos ramos do direito são tão capitalistas quanto o direito do trabalho. O direito do trabalho, ele nasce como um contrapeso dentro do sistema capitalista. A lógica mesmo de uma exploração, do reconhecimento de uma exploração no que se estabelece, na verdade, os limites éticos da exploração aceitável. Quando temos, nesse ponto, a questão da mais-valia, de todos esses elementos. E isso é algo muito importante, porque a lógica do direito do trabalho é do reconhecimento de uma desigualdade fática. Não é necessariamente a superação dela.
a ideia de superação seria de um outro marco, e não é a missão do direito do trabalho. A missão do direito do trabalho é, sim, ter um aspecto de justiça social, muitas vezes de transformação, mas muitas vezes, sim, de conformação para a continuidade do próprio sistema. E de que forma? Porque entender que é inevitável haver, dentro do sistema capitalista, a desigualdade social, a desigualdade econômica. Mas o direito do trabalho, ele atua amenizando essa situação no reconhecimento de uma desigualdade fática entre os sujeitos da relação de direito material, com uma compensação disso através de uma tutela diferenciada, ou seja, de uma proteção a um dos elementos, e lembrar do princípio da proteção como fundamento básico, né? Mas dentro dessa linha, para imaginar de fato que há uma necessidade de proteger o cidadão, a cidadã, trabalhador e trabalhadora, não porque ele seja um coitadinho, não, isso é um discurso bobo, mas sim porque ele é mais vulnerável nessa relação jurídica. É o mesmo fundamento, mudando o que tem que ser mudado, da disciplina jurídica das relações de consumo, em que quase todos nós, ou todos nós, somos também consumidores e somos vulneráveis nessa relação. E não é um direito para acabar com as empresas. A mesma forma também não deve ser entendido o direito do trabalho, que busca, nesse ponto, ter uma base teórica fundamental, né, e aí eu vou usar a expressão do ministro Maurício Godinho Delgado, do Tribunal Superior do Trabalho, né, numa preservação de patamares civilizatórios mínimos, ou seja, que se realiza numa relação jurídica contratual privada, né, a ideia do princípio da proteção à dignidade da pessoa humana. E essa ideia é evidente quando nós compreendemos o sistema do artigo 7º da Constituição. Note que o artigo 7º da Constituição fala lá no caput que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social. Nós temos lá 34 incisos, mas nessa perspectiva é entender que aquele parâmetro ali é o parâmetro mínimo aceitável dentro da sociedade por uma vontade do legislador. E isto, do legislador constituinte, originário, dentro dessa perspectiva de se estabelecer, sim, uma base, né, para que evite, nesse ponto, uma supraexploração, um superdimensionamento da ideia da liberdade. É preciso lembrar daquela clássica frase, do conflito entre o forte e o fraco, a lei liberta e a liberdade escraviza. Por quê? Porque é preciso entender que estabelecer parâmetros mínimos de conteúdo da relação contratual não é subverter o sistema, não, é dar as regras do jogo para entender-se quais os limites de uma exploração aceitável, de uma exploração do homem por homem, de uma exploração do ser humano por outro, mas dentro de parâmetros que a sociedade considere tutelares desse conteúdo ético. E isso, meus amigos e minhas amigas, é algo fundamental. Por quê? Porque isso nos permite entender as regras do jogo e garantir o mínimo existencial para nossos trabalhadores. Note que o tema do direito do trabalho é tão importante que nós temos normativas internacionais sobre ele. E vale destacar que a Organização Internacional do Trabalho é mais antiga que a ONU e tem mais membros. Porque perceba que uma disciplina jurídica aceitável das relações de trabalho, com patamares que preservem a dignidade, traz um diferencial fundamental
para combater aquilo que se convencionou chamar de dumping social. É preciso entender isso sempre numa perspectiva mais ampla. Por quê? Porque quando nós entendemos, eu diria mais, quando nós esquartejamos a compreensão do artigo 7º da Constituição, nós podemos entender os fundamentos constitucionais da disciplina jurídica das relações de trabalho, do direito do trabalho, que obviamente não está limitado ao artigo 7º e ao artigo 8º, mas nós vamos verificar isso no próprio artigo 1º, quando se pensa na tutela do valor social do trabalho, da dignidade humana, da livre iniciativa. Então é preciso compreender esse tema realmente numa perspectiva mais ampla. Só que a provocação que me foi feita foi buscar os fundamentos constitucionais do direito do trabalho e também do combate à discriminação. E aí é preciso direcionar o nosso estudo não somente do artigo 7º, mas para o artigo 5º. Né? Talvez em todo o núcleo dos direitos fundamentais, começando lá do artigo 1º, nós possamos compreender a necessidade de um tratamento diferenciado que preserve a dignidade dos indivíduos, em qualquer modalidade, em qualquer atuação. Isso é algo que nós não podemos fechar os olhos, meus amigos. É preciso entender isso, que a ideia de combate à discriminação não é uma ideia subversiva da ordem natural das coisas. Talvez seja de uma ordem selvagem das coisas, mas na compreensão do que o exercício da empatia faz na proteção àqueles que são diferentes da gente, ou que têm características ou histórias distintas, mas que merecem também um tratamento diferenciado, há toda uma base teórica para aquilo que tem se convencionado chamar hoje de um direito antidiscriminatório. E essa compreensão de afastar a ideia de preservação de um único modelo, de uma única forma de se relacionar, é algo fundamental. Eu diria mais, é algo essencial para a nossa condição humana. Se os senhores olharem, as senhoras e as senhoras olharem para mim, verão que eu sou um homem branco, hétero, cis, juiz, né, classe média, eu cristão, eu tenho tudo para dizer, olha, será que eu me identifico com a casta mais privilegiada da sociedade? Provavelmente sim. E talvez eu possa, muitas vezes, ser identificado como um discurso de opressor. Mas é tudo que eu não quero ser. Por quê? E quando a gente começa a abrir os nossos horizontes e perceber que em determinadas circunstâncias, em determinados contextos, e texto sem contexto vira pretexto, talvez aquele que possa ser visto como opressor possa, em outras circunstâncias, ser o oprimido. Afinal, eu sou nordestino. Afinal, eu já passei dos 50 anos e minha barba branca já mostra isso. Afinal, eu estou acima do peso e alguém pode falar sobre a tutela, né, contra a gordofobia, né? Então, é preciso talvez abrir os nossos horizontes para compreender que talvez todos nós possamos, em alguma modalidade, ser destinatários de uma visão preconceituosa, de uma visão discriminatória negativa.
E toda a base do artigo 5º da Constituição é a negação disso como algo aceitável. Se admite, sim, a chamada discriminação positiva, a discriminação calcada em algum tipo de fortalecimento e de reforço em função das vulnerabilidades, mas nunca numa paridade de forças admitir uma proteção. E isso tudo está baseado, sem a menor sombra pálida de dúvida, também no artigo 5º da Constituição, também no artigo 1º, inciso 3º. Professor Marcos, eu posso fazer um poema aqui? Eu gostaria de, nesse momento em que vocês estão me vendo, mas eu não estou tendo o privilégio de vê-los, né? Eu gostaria de registrar aqui o meu Instagram, né? Se vocês puderem me seguir lá, mandarem lá um oi para mim, tirarem uma foto aí, até para eu ver vocês aí, postem, marquem, postem a minha imagem para eu ter. E eu quero nessa linha, né? O meu Instagram é rpamplonafilho, @rpamplonafilho. Quem mandar lá um oi para mim no Instagram, seguir, eu vou mandar meus 3 canais no YouTube, meus 2 blogs de poesia, para que vocês possam entender. E eu vou contar, professor Marcos, a história de um poema. Quando eu estava escrevendo na minha coleção de Direito Civil, lá da Saraiva, com meu amado irmão Pablo Estroso Galeano, a gente fazia uma coisa assim, relator, revisor, a gente dividia os capítulos no meio, e um escrevia e passava para o outro para aperfeiçoar, e aí voltando até o capítulo ficar na nossa cara. E eu era o relator do capítulo que ia falar sobre a família homoafetiva. E isso muito antes da decisão do Supremo Tribunal Federal, né? Ou seja, lá por volta de 2010, eu ia escrever e eu dizia, meu Deus, eu sou um homem hétero, como é que eu vou falar isso de uma forma que é uma sociedade ainda muito mais conservadora do que a de hoje? Como é que eu vou usar? Porque eu e Pablo sempre defendemos a ideia, a possibilidade de uma constituição de uma família, hoje tranquila pela decisão do Supremo, mas naquela época nós éramos tidos às vezes como avançadinhos demais, né? Chegaram a pensar se eu e ele não éramos uma união homoafetiva, e a gente sempre fazendo esse tipo de discussão. E aí, como é que eu vou escrever sobre isso? Aí a poesia, professor Marcos, sempre foi o meu refúgio, né? E dentro dessa ideia eu escrevi um poema para abrir lá o meu capítulo de união homoafetiva, e o que foi engraçado é que este poema caiu na mão do professor Leandro Carnal, e aí ele começou a recitar esse poema, e aí foi engraçado que as pessoas começaram a seguir meus blogs sem saber que eu era o autor do poema, né? Assim, ao você me conhecer pessoalmente. E aí, digamos assim, foi um poema, inclusive, que eu musiquei, né? Eu tenho uma faceta musical, e aí eu vou depois mandar os canais, vocês podem me procurar também no Spotify, no Deezer, Google Play, Amazon, estou em todas as plataformas digitais, tanto na minha versão jurista como na minha versão artista. Mas eu vou recitar e dedicar aqui ao professor Marcos Costa e dedicar a toda esta plateia que está nos acompanhando um poema para entender a lógica do combate ao preconceito, do combate à discriminação. Eu vou incorporar o personagem. Posso, professor Marcos? Se o senhor autorizou, então vamos lá, um poema para a plateia. Preconceito. Sou baiano, negro, pobre e gay. Sou cigano, feio, baixo e chinês. Nordestino ou argentino, idoso ou menor carente, deficiente ou impotente, crente ou ateu, árabe ou judeu. O bandista ou adventista, testemunha ou kardecista, migrante ou imigrante, presidiário ou proletário, bêbado ou drogado, alcoólatra ou viciado, desempregado ou condenado. Sou muito mais que tudo isso. Senão na carne,
no espírito de solidariedade com aquele que sofre, chora e morre. Não pelo que faz ou fez, mas pelo sentimento incontrolável de quem não compreende e nem faz qualquer esforço para isso. É preciso sentir na pele, por vezes literalmente, para dimensionar a loucura de julgar o outro sem um dado objetivo que justifique essa postura. Não é fácil matar um leão por dia e ser excluído pelo grau de melanina, ou por quem você suspira, ou pela sua conta bancária, ou pela sua luta diária, ou de onde você vai ou vem, ou de quem você crê no além. Esqueça-me por um dia, ou melhor, definitivamente, pois o meu maior defeito é parecer diferente aos olhos de quem esqueceu qual é o sentido de ser gente. Meus amigos e minhas amigas, este poema é um resumo talvez de uma das minhas missões de vida. A ideia de mostrar que todos nós devemos nos importar com os outros. Por quê? Porque é uma base teórica fundamental para a compreensão do nosso papel como juristas. É claro que todos nós queremos ter melhores condições de vida na nossa atividade profissional. Eu sou juiz desde os 23 anos, eu tenho 51, já são, portanto, 28 anos de magistratura. Eu passei mais tempo sendo juiz do que não sendo. E quero dizer aos nossos amigos aí da faculdade que estejam lá no começo ou lá no final. O estudo emancipa, o estudo permite que a gente conquiste o nosso lugar ao sol. Eu tenho orgulho de dizer que meu pai foi soldado, frentista, motorista. Meu irmão é trabalhador braçal e eu sou juiz há tantos anos. Por quê? Porque o estudo pode trazer um diferencial e pode ser também a nossa base para ajudar os nossos irmãos e irmãs, para ajudar todos aqueles que sofrem o mal. E nessa perspectiva, nós todos juntos podemos conquistar um lugar ao sol. Professor Marcos, abro aí para o senhor, pode abrir pergunta para a plateia. Estou facinho que nem Sidney Magal. Me chama que eu vou, pergunte que eu respondo. Professor, muito obrigado. Parabéns pela oratória, pela palestra e pela poesia, né? Esse resumo dessa que ficou aí, esse poema para nós, ilustrando essa questão da discriminação. Parabéns mesmo. Professor, enquanto os alunos estão se preparando alguma pergunta, eu tenho uma. Dentro desse arranjo da não discriminação, a exigência de exame gestacional da mulher, e agora, né, com outra linha de pensamento, né, não vou antecipar, logicamente, a resposta do doutor, a mudança legislativa que proibiu essa permissão de exigir para a contratação é também apoiada nessa ideia constitucional de não discriminação? Perfeito. Essa previsão normativa que está na Lei 9.029 de 95, que traz o combate a atos discriminatórios contra a mulher, era algo, eu que sou um coroa, né? Eu fico brincando dizendo para meus alunos, eu comecei como um menino prodígio, hoje eu sou no máximo um coroa simpático. E dentro dessa perspectiva, é preciso dizer, meus amigos e minhas amigas, que essa norma de 1995, ela veio a combater uma lamentável prática que existia na iniciativa privada. Dizia-se, de forma jocosa, que uma mulher, para ser contratada, precisava, além de levar toda a documentação, uma CLT. Uma CLT? Sim, uma certidão de ligadura de trompas. Por quê? Porque nessa perspectiva havia um preconceito enorme na contratação de mulheres
que estavam ainda numa fase fértil, num potencial para se tornarem mães. E por quê? Porque as trombetas do Apocalipse ecoaram quando, na Constituição de 88, se estabeleceu a proteção à maternidade e toda a estabilidade da gestante no ADCT e a própria noção da licença maternidade no artigo 7º, dizendo, ninguém vai mais contratar uma mulher. E, ao contrário, sempre nós temos hoje um mercado de trabalho muito mais feminino do que masculino em diversas áreas. O próprio curso de Direito tem se tornado hoje um curso muito mais feminino do que masculino. Então é preciso entender essa perspectiva de fazer isso, evitando efetivamente uma discriminação pela condição de ser mulher. E essa norma em 95, ela é tão importante, professor Marcos, foi ótimo o senhor mencionar, que ela acabou estimulando, refletindo em outras modalidades de combate ao preconceito. Quando nós temos hoje, inclusive consagrado na jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, a questão da doença estigmatizante, né, que gera não uma estabilidade, mas uma situação de nulidade. Porque a nulidade não é porque o indivíduo não possa ser despedido, mas é que ele não possa ser despedido por um conteúdo discriminatório. E dentro dessa perspectiva, temos lá é pura desdobramento da ratio da Lei 9.029. Aqui é interessante até mesmo, pessoal, para conteúdos pragmáticos, entender, inclusive, o inverso. Exame admissional não pode exigir exame de gravidez ou atestado de esterilização. Mas, para o demissional, pode-se pelo menos sugerir isso, porque aí a ratio é diferente, né? É verificar justamente a ideia de uma proteção à maternidade e ao nascituro, tendo em vista que a proteção na estabilidade se dá pelo fato da gravidez, e não simplesmente pela verificação com o exame médico. Então, isso é algo que se recomenda, não como uma imposição legal, porque aí é uma matéria de reserva legal, mas sim que se possa pensar na preservação de interesses, não seria algo abusivo. Excelente pergunta. Professor, até com base nesse comentário final, eu me lembro de um caso que chegou ao escritório e a empresa aí, no sentido oposto da demissão, né, da dispensa, pedia, né, para a empregada que trouxesse o exame, até por conta de eventual reintegração ou que nem fosse levada a efeito a dispensa, justamente para tentar proteger, né? E a empresa veio tentar pegar conosco um parecer para ver como que era o entendimento da Justiça do Trabalho nesse sentido, se era discriminatório ou não, né? Não levar à frente uma demissão que eventualmente pudesse vir, se ela poderia pedir o exame ou o exame gestacional ou não. Exatamente. Pessoal, tem mais alguma pergunta? Alguém deseja fazer alguma pergunta para o professor? Gente, não, nesse momento, seu filósofo favorito vai ser Robin Rossa dos Menudos. Não se reprima. Pode perguntar o que quiser. Estou aqui à disposição. E digo mais, pode ser do tema da palestra, ou pode ser de qualquer tema de trabalho, processo de trabalho ou direito civil. Estamos aqui para ajudar. Eu estou dizendo mesmo, pode mandar mensagem lá no Instagram também, me siga lá, eu vou dar todas as informações possíveis, eu quero ser um aliado de vocês para que possam construir o melhor curso. Perfeito, doutor. Eu vou passar aqui a palavra para o professor Alexandre, que ele tem uma pergunta. Vou tentar levar o microfone até ele e faço votos que o doutor escute daí, tá? Vamos ver se a gente consegue. Professor, boa noite. Eu não estou ouvindo. Professor, boa noite. Boa noite, eu consegui ouvir a voz bem longe.
Boa noite, professor, tudo bem? Agora melhorou, agora eu estou ouvindo. Estava me sentindo Tim Maia, eu não estou ouvindo a minha voz. Perfeitamente. Professor, inicio aqui parabenizando o doutor pela excelente palestra e eu gostaria de ver o entendimento do doutor com relação à produção antecipada de provas no direito do trabalho. Essa produção como uma medida que antecede a ação trabalhista, ela poderia ser encarada como uma forma de tentar mitigar essa vulnerabilidade do funcionário ao acesso à documentação, ao acesso a essa... toda essa parte, vamos falar, documental, para como uma forma de igualar a paridade de armas aí em um eventual trabalhista, ou até fechar acordos com base em um valor mais justo e evitar um leilão desmedido de algo que o trabalhador às vezes não tem nem ideia. Qual seria a posição do doutor com relação a isso? Eu acho que a produção antecipada de prova é uma forma que busca uma postulação definitiva em juízo muito mais consentânea com a realidade da relação jurídica de direito material. Né? Evita-se uma estimativa muitas vezes leviana. Tem-se nessa perspectiva uma postulação muito mais embasada. A lógica é essa, muito mais do que a ideia de uma superação de vulnerabilidade. Por quê? Porque a própria postulação em juízo já mostra um caráter de autonomia. O que nós temos nas condições de vulnerabilidade, e isso realmente é uma das grandes dificuldades, é muitas vezes a limitação do acesso à justiça. Se o indivíduo está tendo acesso através da produção antecipada, né, mais ainda ele vai ter na postulação definitiva, né, na reclamação trabalhista. Mas isso, ao contrário, não é qualquer demérito, ao contrário, mostra a virtude da produção antecipada de prova como uma forma de evitar, como a Vossa Excelência colocou bem, uma loteria, um chute, uma estimativa desproporcional. Ter nessa perspectiva algo que traga um diferencial para uma postulação mais técnica e, consequentemente, mais justa, é algo que merece sempre nosso aplauso. Talvez a ideia da utilização fosse muito maior se nós tivéssemos chegado a cabo talvez a proposta do legislador na reforma trabalhista. Porque quando se falou de uma postulação com o valor correspondente, na verdade, foi quase um Ctrl-C, Ctrl-V da previsão lá do rito sumaríssimo, que se dizia de petição inicial líquida. Ora, quando o TST esvaziou o dispositivo, dizendo que era uma mera estimativa, acabou esvaziando algumas hipóteses de produção antecipada. Agora, a produção antecipada talvez merecesse aperfeiçoamentos na disciplina legal. Parece-nos que seria bastante razoável que na produção antecipada de prova já se reconhecesse por norma expressa e não por construção doutrinária a interrupção da prescrição, né? Porque isso já facilitaria e respaldaria uma postulação desde o momento, estimulando talvez uma postulação ainda mais nesse sentido. Obrigado, professor. doutor. À sua disposição. Perfeito, professor. Muito obrigado. Obrigado. Mais alguma, gente? Uma pergunta? Professor, referente à pessoa com deficiência. Pergunto. Sistema de dispensa de uma pessoa que foi contratada pela proteção, né, ou como uma exigência legal, né, as empresas que têm um número de pessoas com deficiente para atender. O sistema de dispensa dessa pessoa é igual ao de uma pessoa sem deficiência? É preciso entender que, como previsão específica do sistema de dispensa, a priori seria igual,
mas na verdade é porque o nosso sistema brasileiro é muito ruim. O fato de não termos uma ratificação da Convenção 158 e uma disciplina ética do momento da extinção da relação, reconhecendo-se o ato de despedir como exercício de um direito potestativo, acaba, por muitas vezes, estimular uma postura autoritária na relação de emprego. Então, na verdade, toda a disciplina ética, toda a disciplina das relações de trabalho, também no momento da extinção, devia levar em consideração esse parâmetro ético do contraditório. Se nós exigimos isso para excluir alguém de uma associação, ou seja, entre iguais, por que nós não podemos ter um devido processo legal, um contraditório na extinção do vínculo? Então, isso era uma diretriz que poderia ter sido inaugurada se não tivéssemos tido a lamentável denúncia da Convenção 58, mas que, infelizmente, não se consagrou. O campo maior da despedida de pessoa com deficiência é que ela acaba entrando em duas zonas perigosas, duas zonas, digamos assim, potencialmente bombásticas. Uma delas é a despedida com conteúdo discriminatório, né? Ou seja, não é doença estigmatizante, mas é o estigma da deficiência. E aí é preciso, talvez, entender que essa raça esteja aí. E outra, aí, numa perspectiva muito mais de uma análise econômica do direito, é a questão dos sistemas de cotas. Por quê? Porque nós temos cotas para pessoas com deficiência a partir de um determinado número de empregados, e aí eu não consigo encontrar. Vai se virar você. Quem você tem, talvez a despedida só se dê mesmo na situação de uma justa causa, de uma falta grave. Por quê? Porque você não é que tenha uma estabilidade, é porque, como ainda não há uma ideia de pleno emprego e de uma capacitação a todos e todas para a contratação, depois que se contrata, se você não tiver nenhum parâmetro objetivo que demonstre que o indivíduo não tem a aptidão para a atividade, há um grande potencial de voltar à ideia de discriminação. Tema fascinante, sem a menor sombra de dúvida. Perfeito, doutor. Mais alguma pergunta, pessoal? Professor, eu tenho. Tem. Professora Rogéria vai fazer uma pergunta, doutor. Boa noite, professor Rodolfo. Parabéns pela apresentação da palestra. Eu gostaria só de que o professor tecesse alguns comentários, né, a respeito do princípio da efetividade jurisdicional. Eu, particularmente, gosto muito de princípios constitucionais e sempre passo para os alunos, né, a matéria embasada nos artigos, no artigo 5º da Constituição, em especial. E, com a reforma trabalhista, nós tivemos critérios de justiça gratuita de modo objetivo, muito mais severo, quando comparado às regras do direito processual civil. Então, eu gostaria que o professor pudesse, por gentileza, fazer um comparativo, né, desses dispositivos trazidos na CLT com a efetividade jurisdicional trazido pela Constituição Federal como princípio fundamental. E qual é o entendimento dos tribunais regionais do trabalho nesse sentido? O finalzinho da pergunta eu não ouvi. O finalzinho da pergunta... O posicionamento, né, da jurisprudência a respeito desse tema. O fundamento da jurisprudência, seja do tema... Isso, o entendimento. O entendimento jurisprudencial acerca dessa questão da justiça gratuita. Da justiça gratuita, agora eu ouvi. Na justiça do trabalho. Questão fundamental, e o Supremo Tribunal Federal já demonstrou que a reforma trabalhista nesse aspecto foi extremamente cruel com o trabalhador ou vulnerável. Por quê? Porque em relação ao empresário, houve, na verdade, uma facilitação no campo do depósito recursal, pelo menos com diminuição, ou dados ou situações de
facilidades para o cumprimento. Mas no que diz respeito à ideia da concessão dos benefícios da gratuidade judiciária, né, há, sem sombra de dúvida, um tratamento que é disparadamente desproporcional, porque se tornou, pelo menos do ponto de vista teórico, muito mais fácil obter gratuidade judiciária no CPC do que na CLT. E nessa perspectiva, o próprio Supremo Tribunal Federal já deu sinal nesse ponto para reconhecer a inconstitucionalidade da interpretação conforme, é verdade, a regra da CLT, a nova regra, para pelo menos igualá-la às regras do CPC. E eu confesso à colega que na condição de magistrado, eu estou na posição dúplice, né? Eu estou como juiz há 28 anos e como professor há 27, né? Eu procuro sempre buscar a ideia do acesso à justiça. E o acesso à justiça se faz também com a questão da gratuidade judiciária numa perspectiva mais ampla. Eu digo que as pessoas têm que ter direito a uma resposta jurisdicional. Não estou dizendo que ela tem direito a uma resposta procedente. Eu não julgo sem nenhum problema ações, postulações absolutamente improcedentes, se houver a necessidade de condeno e litigância de má-fé. Mas nós não podemos imaginar uma atuação estatal que não permita sequer o acesso à prestação, que era o que a forma cruel, quase sádica, que a reforma trabalhista estava construindo. Ao que consta, para usar uma expressão do meu tempo, tivemos aí um freio de arrumação pelo Supremo Tribunal Federal, tentando colocar as coisas nos eixos. Perfeito, muito obrigada. Perfeito, doutor. Obrigado. Mais alguma, pessoal? Pergunta? Consegue chegar até lá? Doutor, tem pergunta dos alunos aqui? Vou tentar fazer com que o doutor ouça, tá? Senão eu replico. Perfeito. Consegue me ouvir? Está ouvindo, professor? Sim, estou ouvindo. Minha pergunta é até onde o princípio da isonomia e outros princípios fundamentais, até onde eles podem ser aplicados numa relação de trabalho, tendo em vista a eficácia diagonal dos direitos fundamentais. Até onde os princípios constitucionais podem ser aplicados numa esfera mais privada. Essa questão dos direitos fundamentais do artigo 5º. Conseguiu ouvir, professor? Ele pergunta, dentro da eficácia vertical dos direitos fundamentais, até onde o princípio da isonomia poderia ser aplicado numa relação de trabalho ou na justiça do trabalho em si. Eu não tenho a menor sombra pálida de dúvida de que o princípio da isonomia, ele é, como um princípio fundamental até da própria República, pensando no artigo 5º da Constituição, perfeitamente aplicável. Agora, é preciso entender como é a isonomia, porque a lógica da isonomia é desigualar os desiguais na medida em que eles se desigualam, para que eu possa garantir uma perfeita igualdade. Então, nessa perspectiva, é algo que, por exemplo, nós tivemos uma recente norma que fala da necessidade do tratamento isonômico de homens e mulheres em matéria salarial. Do ponto de vista do rigor da ponta da faca, é uma norma desnecessária. Por quê? Porque o próprio artigo 5º já trazia isso, as próprias noções do artigo 461 da CLT, né, no que diz respeito à equiparação salarial, as próprias noções do artigo 460, da ideia de isonomia, elas já ensejariam isso, e nenhuma diferença calcada em sexo ou em gênero, né, poderia ser suficiente para respaldar um tratamento diferenciado, a menos, seguindo a linha do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, no seu magistral livro Conteúdo Jurídico
do princípio da igualdade, aí sim que a questão sexual seja evidente. Você não pode, nessa perspectiva, pensar em alguém para ser ama de leite, né? Então você, obviamente, tem aspectos que, nessa perspectiva, são fenotípicos, são aspectos da própria constituição física. Mas, tirando situações como essa, né, que são situações excepcionais no nosso ordenamento, é claro que a regra de isonomia é fundamental. E não há, nessa perspectiva, nenhuma contradição com o princípio da proteção ou com a eficácia, como você utilizou a expressão, eficácia diagonal dos direitos fundamentais, nessa perspectiva de desigualdade, né? Aí essa é uma linha que a gente pode tranquilamente defender e é um excelente tema para um TCC, pensando aí nossos alunos que estão pensando nessas perspectivas. Muito obrigado. Obrigado, professor. Mais alguma? Só? Tudo em ordem? Professor, aqui a gente encerra. Gostaria de deixar aqui os meus sinceros agradecimentos, a simpatia que o doutor é, de fato. Um beijo enorme para Marta, sua assessora, que também ela é, como o doutor falou, seu anjo da guarda. É meu anjo da guarda, ela vai, toma conta de mim. Perfeito. Eu agradeço muito ter aceito esse convite. Né? E vamos, quem sabe, torcer por uma oportunidade de algum dia termos um encontro presencial. Né? Para mim foi uma satisfação imensa. A Marta também falou muito bem do senhor, da sua simpatia. Para mim vai ser uma satisfação conhecer todos e todas em alguma oportunidade que eu esteja aí pela região. E quem vier a Salvador, não deixe de me procurar, vai ser um prazer. Não sei se o pessoal da plateia eventualmente já me segue nas redes sociais. Eu vivo uma vida um tanto quanto peculiar, né? Porque eu sou juiz, eu sou professor, eu sou escritor, mas eu também sou pai de uma matilha, né? Eu cometi o despautério de adotar 7 cachorros na pandemia, então vocês vão... Talvez quem me acompanhar lá vai conhecer as histórias da Camille Paglia, do Jean-Paul Sartre, do Hans Kelsen, da Hannah Arendt, do Carlos Cossio, da Joana d'Arc e da Simone de Beauvoir, que são os meus filhos caninos. Doutor, eu acompanho nas redes sociais e vejo os passeios. Obrigado e dou por encerrado o nosso dia. Amanhã tem mais, tá? Doutor, obrigado. Salvador aí. Um abraço, meu amigo. Divulga aí meu Instagram com o pessoal, né? E também eu mando para você meus canais no YouTube, meus blogs de poesia. Mas também quem mandar um oi para mim, eu já respondo tranquilamente, sem nenhum problema. Obrigado, doutor. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, querido. Um abraço. Tchau, tchau. Pessoal, então foi isso. Nossa primeira noite. Agradeço a todos vocês, espero que tenham gostado. O Dr. Pamplona é desse jeito, é uma simpatia, tá? E contamos com vocês amanhã, a partir das 19 horas. Temos o nosso júri simulado, né? Já temos os nossos defensores, já temos os nossos acusadores, réu, enfim. Vai ser bacana, tá? Obrigado, uma boa noite a todos e até amanhã.